A desinfestação é diferente, né? Deve ser realizada anualmente. Atenção, qual que é a periodicidade? Anualmente. Lavagem de caixa d'água? 6 meses. Por empresa especializada, conforme legislação específica, com produtos desinfetantes regulados pelo Ministério da Saúde, a RDC número 18, que dispõe sobre normas gerais para o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. As empresas especializadas deverão ter alvará de vigilância sanitária. Não é qualquer empresa que vai fazer essa desinfestação, né? Contar com um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle dos vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho Regional de Química, né? Ou seja, atenção, galera, vocês estão lá na escola, né? Não é qualquer empresa que pode fazer isso. Ela tem que estar regular, tá? Ela tem que estar regular. Ela tem que ter toda a regulamentação, tem que ter o responsável técnico. Então, o pessoal da escola, cuidado com isso, hein? Deve fornecer o comprovante de execução de serviço contendo as seguintes informações: nome do cliente, endereço, né? Endereço, praga-alvo, grupo químico dos produtos utilizados, nome e concentração de uso do princípio ativo e da quantidade do produto aplicado na área, nome responsável técnico com o número de seu registro no conselho correspondente. Então, aqui as regras básicas para isso, né? Pombos, né? Pombo, professor, é tão bonitinho os pombos. Pois é, tão bonitinhos, né? Pombo, né? Uma pomba branca, né? Símbolo da paz. Só que o pombo, gente, olha, transmite tanta doença. Já conheci pessoas, né, que sofreram essa doença aí, pessoas que faleceram sobre a contaminação dos pombos. E, gente, escola está lá, né? Então não pode, tem que ter um controle sobre isso. E claro que tem um manual aqui, nós trazemos aqui o quê? Pontos específicos sobre isso. Os pombos são transmissores de inúmeras doenças ao homem. Essa transmissão se dá quando são aspirados os resíduos das excretas desses animais, ou seja, do cocô do pombo, né? Então tem o cocô do pombo, faz cocô em tudo que é lugar, desculpa o palavreado. Claro, ele vai secar, secando, vai ter a ação do sol, vai evaporar o quê? Vai ter, as bactérias vão estar no ar, você aspirou, pronto, ferrou, tá? Que se acumulam em lugares inacessíveis para a limpeza e sanitização. O que é sanitização? Você vai desinfetar, né? O que acontece? Como o bicho voa, né? Então ele faz em qualquer lugar. E aí tem lugares que você não consegue fazer o quê? Você não consegue fazer aí a higienização. Além disso, esses animais hospedam muitos parasitas, piolhos, né? Que atingem as pessoas, provocando alergias e outras doenças, né? Porvinhas também, piolhos, né? A presença de pombos está ligada ao ato de alimentá-los diariamente e ao abrigo existente nas dependências da escola, pois propicia o aumento dessas aves e, consequentemente, o risco do aumento de doenças. Sendo assim, torna-se importante a construção de espaços fechados para refeitórios, né? Vê o POP 5 que vai falar sobre isso, né? Duas coisas aqui importantes, né, que ele fala. Professor, e aí, pombo? Pombo é problema, não pode ter ambiente escolar. Por quê? Contaminação. Aí ele fala, por que tem pombo? 2 motivos. Primeiro, você alimenta o bicho. Sobrou comida, vamos lá, tal, né? Por exemplo, cara, vou falar para vocês aqui, né? McDonald's, né? McDonald's, tem ali na Avenida CPA, para quem não é de Cuiabá aí, já vai passar lá. No CPA tem um McDonald's. Você vai lá na área externa, né? Eu já fiz isso, não deveria, mas eu já fiz isso, confesso para vocês. Tá alimentando lá, pega uma batatinha, cara. Aí tem os pombos, cara.
Você pode ver, você joga lá a batatinha, é bonitinho alimentar o bichinho, cara. Ele vai lá, come, né? Várias pessoas, então vai o quê? Você está alimentando um pombo. Não pode, né? Não vou mais fazer isso, prometo para vocês, né? E, além disso, a própria escola concede abrigo para o cara. Fazer a moradia lá, os ninhos do pombo, não pode ter. Então, ou seja, se você tiver medidas preventivas aí, você vai evitar aí os pombos, né? Pombo é problema. Pronto. Instalações, nós já falamos. Agora a gente vai falar de quê? De equipamentos e utensílios, né? Inclusive, no edital diz isso. É claro, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que nós temos aí na escola, os utensílios aí da parte da cozinha correspondem a 70% dos utensílios totais da escola, né? Equipamentos e utensílios são instrumentos de trabalho que permitem a execução de atividades de forma segura e eficiente. Para o seu perfeito funcionamento, precisam ter manutenção e higienização periódicas. Devem ser de materiais resistentes, lisos, sem rugosidades, de fácil higienização, e que não transmitam substâncias e odores e sabores. Então, está aqui, né? Então, temos aí a parte dos equipamentos. Vamos lá. Lista básica dos equipamentos e utensílios. Então, nós temos aqui fogão industrial. Questão de prova. Gente, não é qualquer fogão que vai para o ambiente escolar, tem que ser um fogão industrial. Professor, por quê? Porque é um fogão industrial para alta escala. Aí tem, não é diferente da sua casa. Sua casa tem 3, 4, 5, no máximo 6 pessoas se alimentam diariamente na sua casa, não é isso? Porque o tamanho das famílias são reduzidos. E na escola, é 12, 18, 20 salas de aulas. Cada sala tem 30. Então, olha a quantidade de pessoas. Então, tem que ter o fogão industrial. Tá? Então, eu vou fazer fogão industrial. Característica do fogão industrial. Atenção, ele tem que ser a gás. Tá? A gás. Não cabe fogão elétrico pelo alto consumo de energia. Com quadro de queimadores duplos, tá? Grelhas medindo 40 por 40 centímetros, com forno, estrutura de quadro em chapa de aço, carbono, registro de latão, cromado, laminado, bandeja coletora, em chapa de aço, tratado, pintado, queimadores em ferro fundido. Freezer horizontal, horizontal, não vertical, com capacidade mínima de 480 litros. Tudo questão de prova, cara. Liquidificador, modelo industrial, capacidade para 8 litros, copo em aço inoxidável, tá? Aí aqui uma palavra que eu não consigo entender, de 304 polido, com potência de meio CV, tensão de 127 volts. Refrigerador, geladeira, tensão de 127 volts, baixo consumo de energia, capacidade mínima de 340 a 380 litros. Estrados, para utilização do freezer, material recomendado em polipropileno. Sexto item, panelas. Né? Panelas, tamanho médio, podendo ser de alumínio fundido, com alças, tampa, no mínimo de 4 milímetros de espessura, grossa, né? Com borda lateral de 23, borda lateral de 23 centímetros, né? E capacidade para 30 litros, com selo que tenha a composição e informações do fabricante estampados na peça. Panelas de tamanho grande, podendo ser de alumínio fundido, com alças com tampa com mínimo de 4 milímetros de espessura, com borda lateral de 23 centímetros e capacidade para 40 litros, aqui é 30 litros, aqui é 40 litros, com selo que tenha a composição e informações do fabricante estampada na peça. Panela de pressão. Importante tabela de pressão. Tem muitos acidentes nas escolas, nas famílias, sobre panela de pressão. Utensílio em alumínio com capacidade de 9 litros e cabo de polipropileno. Escorredor de macarrão, podendo ser de alumínio, utensílio para escorrer massa,
diâmetro de 50 centímetros, com 20 a 30 centímetros de altura. Pegador de macarrão, material inox. Pá para mexer panelas, né? Eu vou só ler os nomes aqui, você vai fazer a leitura na sua casa, tá? Na sua casa aí, né? Placa de altileno, faca para a cozinha, escumadeira, colher para servir, concha, colher de sopa, copo, caneca, forma de tabuleiros, pratos para servir, lixeira, bancada / mesa, pano de copa, utensílios plásticos, cortador manual de legumes, né? Com tripé ou não. Então, esses aqui são os equipamentos, os utensílios da cozinha, né? No total, são 26, cara. Dá uma lida nesse cara aí, né? Estamos chegando aí na reta final do nosso curso, nossa aula aqui, né? Manutenção programada, né? O que é manutenção programada? Nós temos dois tipos de manutenção. Nós temos a manutenção programada e nós temos a manutenção corretiva. Isso pode cair na sua prova, né? Professor, o que é manutenção corretiva? Você está trabalhando lá, pum, quebrou uma peça, um freezer, pum, quebrou, tá lá. Não está funcionando, sempre fala, estragou, né? E aí, não pode ficar sem aquele equipamento. Você vai fazer uma manutenção de urgência, é uma chamada manutenção corretiva. Professor, o que é manutenção programada? A manutenção programada é aquela periódica, tá? Já é agendada a manutenção, a revisão dos equipamentos. Então, o técnico vai ter o local e dá uma geral em todas, né? Isso aumenta a vida. Então, isso aí é programada, vem de programação, já pré-estabelecida, né? Deve ser realizada a manutenção programada e periódica dos equipamentos e mantido, né, do registro da realização dessas operações, mantido, agora eu entendi, mantido das escolas, porque ela desfoca um pouco, né? Então, aqui a parte da manutenção. Tem que ter manutenção, sim, claro, sempre vai ter a corretiva, mas sempre a preventiva. Vamos continuar aqui. Armazenamento de alimentos. Vou chamar a atenção para vocês desse item. Por quê, professor? Porque lá no edital tem isso, armazenamento. Tá? Não, vai armazenar o quê, gente? Vai armazenar os alimentos. É muito importante, tá? Muito importante, até para você evitar quebra, perda, desperdícios, roubo, né? Isso acontece, né? Então, você tem aí. Vamos lá? Aqui tem pegadinha. Preste atenção. Além da pegadinha, tem algumas especificidades que é para a escola, que é para a SEDUC. Vem comigo aqui. Vamos fazer a leitura com calma. Tá? Você não pode estar cansada na altura da aula, dessa aula. Se tiver, para o vídeo, vai, respira um pouco, toma uma água, dá uma relaxadinha de 10, 15 minutos, depois você volta, porque esse assunto é importante. Os alimentos podem sofrer alterações devido às mudanças químicas ou da ação de micro-organismos. Essas alterações podem ser rápidas ou lentas, dependendo de fatores próprios do alimento, como a quantidade de água em sua composição, estrutura biológica e a concentração de sal, e fatores externos, como temperatura e umidade ambiental. Um dos itens fundamentais para você evitar a contaminação do ambiente está aqui, cara. Ó, controle da temperatura. Esse aqui, principalmente esse aqui, temperatura. Eu vou explicar em detalhes. Só coloca lá um amarelinho, marca-texto na palavra temperatura. A maioria das alterações é devido à ação de micro-organismos. E por isso os alimentos podem ser classificados como perecíveis e não perecíveis. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, nós temos dois tipos de alimentos. Um alimento que é classificado como perecível, né? E o alimento chamado de não perecíveis.
Professor, o que significa, professor, um alimento perecível? O alimento perecível é aquele que vai ter uma alta contaminação, principalmente por mudança de temperatura. Então, ele requer o quê? Ele requer um tratamento, um tipo de armazenamento apropriado para isso. Professor, não perecível. Não perecível é um alimento que não precisa você regular a temperatura. Então, ele pode ser armazenado no ambiente normal da temperatura, no ambiente natural. Tá? Não precisa colocar num freezer, não precisa colocar um refrigerador. Tá? Então, a temperatura é muito importante para controlar a contaminação. A gente vai falar mais sobre isso no próximo slide. Vamos terminar aqui. Alimentos perecíveis. Aí, a cartilinha vai falar aqui que é alimento perecível. Pode cair na prova. São aqueles que propiciam uma rápida multiplicação microbiana, devendo ser armazenados sob refrigeração ou congelamento para que as suas características microbianas, sensoriais, físico-químicas e nutricionais permaneçam viáveis até o prazo de validade determinado. Então, vamos lá, né? Então, é o seguinte. Então, o alimento perecível é aquele alimento que tem uma característica, o seguinte, dada a característica deste alimento, tá? Dada a característica desse alimento, este alimento precisa ser armazenado de forma diferente. Por exemplo, leite, tá? Iogurte, vegetais. São o que? São alimentos, tá? São alimentos que, dada essa característica, em contato com uma temperatura mais elevada, vai aumentar muito a multiplicação dos micróbios das bactérias. Então, vai aumentar a contaminação. Tá? Todos os produtos têm contaminação. Você tem que controlar a quantidade desses micróbios, dessa quantidade. Então, a temperatura. Outra coisa importante. Aonde que devemos guardar os alimentos perecíveis? Questão de concurso, questão de prova. Está aqui. Esse cara tem que ser refrigerado, na refrigeração, na geladeira, ou ele vai ser congelado. Agora vamos falar dos não perecíveis, né? Os não perecíveis são aqueles estáveis em sua composição, podendo ser armazenados em temperatura ambiente, permanecendo suas características microbianas, microbiológicas, sensoriais, físico-químicas e nutricionais, viáveis até o prazo de validade determinado pelo fabricante. Nas unidades de alimentação, cozinhas, são considerados apenas 3 tipos de armazenamento: estoque à temperatura ambiente, refrigeração e congelamento. E aí, prof? Tá. Introdução. Claro que esse assunto a gente vai voltar lá no POP 9, da próxima aula. Mas está aqui. Todo o armazenamento da escola ocorrerá em 3 setores específicos: temperatura ambiente, refrigeração e congelamento. Então, a gente está lá. O nosso trabalho qual que é? Evitar a contaminação do alimento. Em relação a isso, eu tenho uma experiência pessoal bastante válida para esse momento da aula. Para quem não sabe, o professor eu tenho uma franquia de sanduíche chamada Loja do Subway, né? Eu adoro loja da Subway, né? Tá, então eu convido vocês aí a fazer um lanche lá na loja do professor, e você pode ter certeza que a nossa loja ela é 100% de acordo com as regras. Eu aprofundei, estudei o assunto. O que acontece, professor? Você tem que controlar a temperatura dos alimentos. Né? Tem que controlar a temperatura dos alimentos. Professor, por quê? Porque é o seguinte, nós temos uma faixa de risco. Né? Temos uma faixa de risco, você coloca lá um alimento aí em torno de... Você coloca esse alimento aí a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Cara, 30 graus Celsius é uma temperatura que favorece a multiplicação dos micróbios, das bactérias. E essa multiplicação, esse troço está em tudo que é lugar.
Você viu no Fantástico tal Doutor Bactéria? É verdade, Doutor Bactéria. Então você tem um alimento, né? Tem um alimento. Se você pegar esse alimento e não acondicionar esse alimento de acordo com as normas, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma grande multiplicação de bactérias nesse alimento e vai contaminar esse alimento e vai provocar aí distúrbios no seu consumo. Ah, professor, por que, professor, que tem uma pessoa que come lá, vou dar um exemplo, com cookies, né? Aquela bolachinha deliciosa, né? Que tem o Subway, né? Deu até vontade de pegar uma, né? Eu adoro de macadâmia, né? Adoro, adoro. E para uns come e não acontece nada. E para outros come e acontece alguma coisa. Muito simples. Tudo isso vai ajudar na explicação para você entender ir na cabeça do examinador. Às vezes o sujeito está com uma imunidade baixa. Está com uma imunidade baixa. Consome um produto que tem um nível elevado de bactérias, ou seja, vai dar ruim. Agora o cara está com uma imunidade boa. Então ele pode até consumir aquele alimento que está com nível de bactérias um pouco mais elevado, que não vai acontecer nada. Mas isso é relativo. Então, pela prudência, a gente sempre mantém isso. Tá? Então, vamos lá. Temperatura ambiente. Você põe lá o arroz, o feijão, o açúcar, o sal, né? São produtos, dada a sua característica, você pode armazenar ele em temperatura ambiente. Agora, tem alguns produtos, por exemplo, os vegetais, leite, né? Vegetais, leites, alguns molhos, né, que não podem ser armazenados em temperatura ambiente. Porque, dada a característica desses produtos, se ficar na temperatura ambiente, vai ter uma multiplicação de bactérias muito grande. Então, nós temos que refrigerar, colocar na geladeira. Aí vem uma questão importante. Aqui diz, na SEDUC, olha só, vou até anotar aqui, ó, SEDUC, tá? Na SEDUC, esse tipo de ambiente aqui de refrigeração, ele tem que ser colocado a 0 graus, né, a 10 graus. Tá? Agora, lá na lojinha do Subway que eu tenho, né, olha aí, para nós lá, como o Subway pesa muito, né, olha aí, a 8 graus. Inclusive, aí eu olhei aqui, puxa, mas são 10 graus, né, cara? É que a Subway sempre trabalha com uma margem de segurança um pouco maior. A marca Subway, né? Aí eu fiz uma pesquisa na internet, né? E maioria da minha pesquisa deu de 0 a 8. Na SEDUC de 0 a 10 graus aí para armazenar. Eu, particularmente, eu acho que tinha que ser de 0 a 8 também, né? Para manter maior conservação das geladeiras. No congelamento, são produtos aí para o congelamento. Então, o congelamento é menos 18. Então, isso aqui é questão de prova, cara. Ó. Ele pode querer cobrar isso de você, tá? Ó. Ah, professor, por isso que você sabe bastante dessas coisas? Sim, cara, eu fiz curso, eu sou franqueado. Eu tenho o meu diploma disso aí, né? Tenho o meu diploma. Fiz um curso em Curitiba maravilhoso, cara. Um curso de 15 dias. Só folgava domingo. Cara, 15 dias, tá? 9 horas de aula por dia. Tá? Então, a gente aprendeu bastante coisa. Então, armazenamento, nós temos 3 tipos de armazenamento. Você tem que entender a temperatura ambiente, a refrigeração, o refrigerado, que é a refrigeração, e o congelamento. Temperatura ambiente. Vamos fazer a leitura do texto. O armazenamento em temperatura ambiente é destinado aos alimentos não perecíveis. Os alimentos devem ser armazenados preferencialmente em prateleiras de material liso e impermeável, que facilite a higienização. Materiais em geral que estejam fora de uso ou que não façam parte do ambiente da cozinha não devem permanecer nas dependências desta área. Assim como também não é permitido o armazenamento de produtos de limpeza. Detalhe, tem um armazenamento diferente do limpeza, que é só de alimentos, ok? E claro, limpeza é na temperatura ambiente.
Refrigeração. Aqui é para os perecíveis. Congelamento, também perecíveis. A refrigeração é destinada aos alimentos perecíveis que são armazenados em temperatura de 0 a 10 graus Celsius, né? Segundo especificações técnicas do próprio produto. O armazenamento pode ser feito em geladeiras domésticas, geladeiras industriais ou câmara frigorífica. Congelamento. O armazenamento sob congelamento é para os alimentos perecíveis que necessitam ficar a temperatura de menos 18 graus, né? Para ser feito em freezer horizontal e vertical. Pronto. Higiene dos alimentos. Né? Os alimentos têm que ter toda a parte de higienização. Vamos ver aqui, inclusive tem um POP, tá? Um POP 10 de higiene. E além disso, eu preparei uma aula que a gente faz parte desse curso, chama-se higienização pessoal. Tá? Higienização pessoal, que é uma aula também que eu avaliei importante. E tem mais uma aula de exercícios que o professor fez. Com todas essas aulas, cara, você pode ir seguro para a prova. Higiene dos alimentos. A higiene dos alimentos se caracteriza fundamentalmente pelos processos nos quais os alimentos se tornam adequados para o consumo, envolvendo a utilização de técnicas de processamento, limpeza e desinfecção. Ou seja, tem um procedimento operacional padrão para isso, POP 10, próxima aula. Pré-preparo e preparo do alimento. Então, né, etapa na qual o alimento sofre modificação através da higienização. Cortes, temperatura, adição de outros ingredientes ou condimentos. Então, está aqui o preparo do alimento. Devem ser planejadas e executadas de forma a manter a qualidade nutritiva e higiênico-sanitário dos alimentos. Durante a preparação, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada, ou seja, evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo. Então, a regra, gente, é o seguinte: alimento cru com alimento cru, alimentos semi-preparados com alimento semi-preparado e prontos para o consumo, pronto para o consumo. Vamos aqui. O gelo, usa gelo? Claro que usa gelo, principalmente no suco, né? Então serve uma bebida, né? E quem vai fazer esse gelo vai ser comprado? Não, o gelo tem que ser fabricado dentro da própria unidade escolar, senão aumenta muito o custo, né? O gelo para utilização de alimentos deve ser fabricado a partir de água, atenção, olha só, água tratada. Água tratada, não pode, ó, tratada e filtrada. A ideia é que a água tem que ser própria para o consumo. Deve ser mantido em condições higiênico-sanitárias que evite a sua contaminação. Então, gelo. Coleta de amostras. Olha que coisa interessante, né? POP 11, né? A preocupação da secretaria com o alimento é tão grande, mas tão grande, né? Tão grande que ele quer o seguinte, que faça, antes da distribuição, onde que vai servir as crianças, faça uma coleta de amostras para análise do alimento. Ó. Para o futuro esclarecimento de ocorrências de doenças de origem alimentar, tá? Devem ser coletados separadamente todas as preparações do cardápio servido. A coleta de amostra deve ser realizada antes do início da distribuição da alimentação. Profissional, hein? Sobras de alimentos cozidos. Ok. Sobras de alimentos cozidos, né? Vamos lá. Sobras. Claro que existe sobras, né? A nossa casa tem isso, né? E aí? Aí vai tratar sobre esse assunto. Considera-se sobra limpa. Opa, sobra limpa. Um conceito novo. Sobra limpa é aquela que pode ser reaproveitada. O nome já diz, sobra limpa vai ter que ser, ó, cozida. Pegadinha de concurso. Todo excedente de alimento pronto para o consumo que não foi utilizado no dia de sua preparação.
tendo a sua temperatura sob controle, ou seja, somente poderá ser reaproveitada as sobras de alimento que não foram colocadas para a distribuição. Parou, parou, parou. Então, a sobra tem que ser o quê? Todo excedente do alimento pronto para o consumo que não foi utilizado no dia de sua preparação. Tendo a sua temperatura sob controle, você tem que controlar esse alimento aqui, somente poderá ser reaproveitado as sobras de alimento que não foram colocadas para a distribuição. O que é distribuição? A distribuição é o local onde que vai servir. Então você faz, está lá na cozinha, panelona, pegou a panela, colocou lá na bancada para servir as nossas crianças. Ali é na distribuição. Colocou ali, não pode mais reaproveitar aquele alimento. Não é mais considerado sobra limpa. Agora, você fabricou, sobrou bastante, não foi para distribuição. Então, esse alimento na cozinha ele pode ser reaproveitado. E para isso, temos um POP 13 que a gente vai tratar. É importante o planejamento diário do número de refeições a fim de evitar sobras, né? Sobras é desperdício, né? Então você tem que calcular certinho. Distribuição. O que é distribuição, professor? A distribuição é o local onde vai ser consumido o alimento, lá no refeitório. Etapa na qual os alimentos serão oferecidos para consumo. A temperatura ideal para a manutenção das condições seguras do alimento é de 60 graus centígrados, que é aquela acima da temperatura máxima suportável do dorso da mão, VPOP 12. Então tem que chegar lá a 60 graus centígrados. Eu mesmo, é quente, né? Eu adoro o alimento dessa temperatura. Vamos lá. Último item da nossa aula trata-se da perda de alimentos, né? Perda de alimentos também é uma preocupação constante nas escolas, né? A gente pode até olhar essa imagem aqui. Nós temos aqui uma servidora, né? Olhando desconfiada e jogando o alimento na lata do lixo, né? Olha aí, né? Na lata do lixo. Então nós temos aqui, isso aqui é o desperdício, né? Então tem que evitar. E sobre isso, eu acho que foi bastante defensiva a postura da secretaria, que já colocou aqui diretamente o que a lei diz, né? Ou seja, vai chegar a uma conclusão. Vem comigo aqui. Segundo o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar 112, de 1º de julho de 2002, artigo 2º, item 11 determina, ou seja, o Código de Ética, inclusive o prof aqui do coração foi o professor do Código de Ética. O que diz lá no Código de Ética? Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado de Mato Grosso, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-las. Ainda ele foi mais. LC 04 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. No artigo 113, tá, que fala das proibições, né? Podemos destacar os seguintes deveres dos funcionários. Dever, olha só. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 7. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Então, é um dever do servidor público, né? Para que tudo isso? Olha só. Portanto, constitui infração a perda de alimentos por negligência. Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Constitui infração a perda de alimentos por negligência. Ele deixou bem claro isso, bem claro. Então, merendeira, não existe segredos, não é mesmo? Faça de todas essas tarefas de uma rotina em sua profissão. Então, está aqui para vocês, né? Então, a diretriz da SEDUC é tratar o desperdício como uma inflação. Claro, o desperdício por negligência, né? Então, tem que ter o planejamento, tem que seguir os POPs.
Primeira parte da aula é isso. Já vou fazer uma chamada para vocês aí, na segunda parte da aula. Vocês perceberam que nós demos aqui diversos comandos, pontos importantes, né? Pontos importantes. E na próxima aula que a gente vai estar explicando para a galera, procedimentos operacionais padronizados, os POPs, para o serviço de alimentação e nutrição escolar, né? Então nós temos esse cara aqui, né? Parte 2. Só fazer uma pequena deixa para a galera. Nós vamos trabalhar aqui, ó, 15 POPs, né? Rotina de manipulador de alimentos, higienização das mãos de manipuladores, higienização de equipamentos e utensílios, higienização ambiental, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório de água, transporte dos gêneros alimentícios, recebimento de alimentos, armazenamento de gêneros de alimentos alimentícios, higienização dos alimentos, coleta de amostras, distribuição, reaproveitamento das sobras, registro diário da alimentação servida e dessalga, né? Então nós temos aqui toda essa parte aqui que a gente vai trabalhar na próxima aula, todos os 15 POPs. Gente, só isso aqui não é suficiente, tá? Esse curso do Prof. Luiz é focado para a SEDUC, MT 2017. Então tem que assistir esta aula, que é a maior de todas. A próxima aula a gente vai trabalhar os POPs. Depois dos POPs a gente vai trabalhar uma aula de higienização, gás e uma aula de exercício. Então faltam 4 aulas, são 5 aulas. A primeira aula são 2 partes, né? Então, 2 partes, aí tem POP, higienização, gás e pronto. Isso aí, fechou. 10, né? Tudo bem? Vamos lá, estamos juntos, né? Gente, quero falar de caídas e levantadas. Gente, cair, todos caem. Todos caem. Eu chamo de reverso da vida, né? Vai indo, reverso que você leva na vida. Mas só fica no chão quem quer. E toda vez que você cai e você levanta, você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais competitiva, uma pessoa com maior perspicácia da vida. Por quê? Os motivos que te levaram a cair, você caiu, você vai sofrer. Claro, o sofrimento faz parte. Aqueles motivos, você vai ressignificá-los e vai se proteger cada vez mais. Assim que funciona a vida, tá certo? Ok? Ó, meus amigos, um fortíssimo abraço. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique lá.